Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar nessa terça-feira e podermos compartilhar um pouco de experiências e um pouco da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ter uma reflexão um pouco diferente, se assim vocês concordarem e nos permitirem. Faz um mês atrás que eu cheguei de mais uma viagem a Israel. Eu creio que eu passei aqui compartilhar uma palavra numa terça. E desde aquele dia, alguns irmãos sempre têm pedido para a gente falar um pouco sobre isso, né? E hoje eu vou falar sobre isso, trazendo algumas aplicações da palavra para a gente. E eu não sou também de ficar expondo muitas fotos, né? Mas daí hoje eu trouxe também algumas fotos para a gente caminhar junto, né? Como diz o pastor Luciano Subirá, no caminho da palavra, e a gente sempre consegue enxergar o agir de Deus e a maneira que Deus vai fazendo todas as coisas. Então, se vocês concordarem, nós podemos hoje caminhar um pouquinho. Eu vou trazer um relato de como é uma viagem, eu vou trazer algumas aplicações para a nossa vida espiritual. Pode ser assim? Amém? Então tá bom. Quando a gente fala de uma viagem a Israel, eu sempre digo que tudo é um sonho, né? Eu sei que muitos aqui têm sonho, inclusive sonho de ir para Israel. Quem tem sonho de um dia conhecer a Terra Santa? Amém. Tudo começa com sonho. Eu gosto de Gênesis 42:9, que vai contar a história quando os irmãos de José chegam ao Egito, e o texto naquele versículo diz assim: e José lembrou-se dos seus sonhos. Tudo começa com sonho, e no nosso caso também, né? Um sonho com muitas dificuldades, com muitos problemas. Alguns irmãos sabem de algo que aconteceu aqui em Blumenau, há uns 6 anos atrás, onde a nossa igreja organizava uma das viagens para Israel que não deu certo. Foi quando aconteceu aquela alta do dólar, o Brasil entrou em crise, muitas empresas de turismo faliram, essa que estava também nos agenciando quebrou e nós tivemos algum problema. Mas a partir daquele problema, que até hoje está sendo solucionado em alguns casos, também abriu uma outra oportunidade, uma outra porta. E uma outra agência nos socorreu. Alguns irmãos aqui, eu estou vendo, por exemplo, a Kátia, que já foi com a gente, né? Eu estou vendo alguns irmãos que também tinham interesse na época. A partir então disso, Deus abriu a porta para realizar um sonho que eu particularmente tinha. Cresci ouvindo o Nirton, né, o pastor Nirton, falando das viagens para Israel, e a partir disso, essa empresa, né, na primeira viagem fez um preço muito especial para nós. Graças a Deus eu ganhei a minha de presente, e essa última viagem foi a minha 6ª viagem a Israel, e até hoje você pergunta: pastor Lediel, quanto você gastou numa viagem dessa? Por ser o guia eu não gastei nem um centavo até hoje. Deus cumpriu um sonho que estava no meu coração, e quando a gente sonha, Deus abre as portas, Deus faz as coisas acontecerem. Essa última viagem a gente começa no Egito, né? E quando a gente fala em Egito, a gente tem o antigo Egito e o atual Egito. Atual Egito, desde o século 7º e 8º, é um Egito islâmico, um Egito muçulmano, né? Mas o antigo Egito é um Egito historicamente muito rico, talvez uma das nações mais ricas, né, que se tem, porque muitas relíquias e muitas coisas é encontrado. Na verdade, se você gosta de arqueologia, você sabe que todo mês praticamente surgem novas descobertas nesse território, no meio do deserto, no meio do nada. Essa imagem que vocês estão vendo aí, né, é uma imagem comum. Você vê muito camelo lá. Na verdade, o Oriente é assim, um animal que para a gente aqui é muito raro, né? Lá é muito comum. Não é um animal barato, é um animal caro, tá? Claro que varia, é como se fosse valores de carros, né? Tem carro que vale mais, tem carro que vale menos, mas tem camelo que vale 5 mil, tem camelo que vale 10 mil dólares, tá? Então, quando o povo chega lá, e principalmente as mulheres ocidentais e os egípcios gostam das brasileiras, porque eles vivem na sociedade muçulmana. Burca é o tempo inteiro. Quando eles vê as mulheres brasileiras, eles se encantam, né? E alguns chegam alguns brincam, outros parece que falam sério, né?
propor comprar aquela mulher por camelos, né? Então eles procuram os homens responsáveis da viagem, né? Eu dou 20 camelos por essa mulher, e, enfim, né? É a questão do dote. Ainda tem muito no Oriente a questão do dote, né? Na nossa mentalidade parece comercializar as mulheres, mas na mentalidade oriental, eu estou tirando um bem tão precioso dessa família que eu preciso retribuir de alguma maneira. Então ainda tem esse conceito do dote, né? É uma ideia bacana. O meu sogro, acho que ele está esperando o dote ainda, porque não foi pago esse dote. Então, o Egito é esse país, né? Islâmico, a língua é árabe, mas é um país que recebe muito e muito turismo. O islamismo tem aquele islamismo radical também, é um país que nós sabemos que ainda tem as suas perseguições, né, contra a igreja. E é um país que precisa muito das nossas orações. Nas nossas viagens, eu sempre pergunto: Senhor, o que eu preciso aprender mais sobre o Teu reino, o mover do Seu reino nesse lugar? E uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração é para que se levante um exército de adoradores e de intercessores, né? Adoradores naquele lugar e intercessores por esse lugar. A realidade do cristianismo no Egito é uma realidade que precisa de muita oração, para que Deus levante missionários, cheios do Espírito Santo local. Tem uma igreja razoavelmente forte, que talvez envolva aí uns 15 a 20% da sociedade, que é a igreja copta, uma igreja que eles dizem foi fundada pelo evangelista São Marcos. Só que é muito tradicional e caiu em algo muito parecido com o catolicismo que tem aqui no Brasil, né? Muito apegado na tradição, mas está faltando o poder de Deus, o avivamento, e muitos são forçados a se converter ao islamismo, e há perseguição até para esses cristãos, esses que nem são tão avivados. Há perseguição, infelizmente. De vez em quando, você já viu na mídia, há queimas de igrejas, né, e outros tipos de perseguição que ainda acontece no Egito. O Egito, se você olhar no mapa, ele é muito próximo de todos aqueles países de raízes islâmicas, né, também encostado ali com a Arábia Saudita, e é um dos pontos fortes de treinamento para todos esses muçulmanos radicais que você conhece. Ali no Cairo, eles têm bases muito fortes disso. Mas, turisticamente falando, é um país fantástico que vale a pena conhecer. E, biblicamente falando, é muito rico. Eu não sei se você sabe, mas existe mais de 600 citações da palavra Egito na nossa Bíblia. Mais de 600. E a gente sabe que lá, pelo menos, passam 3 patriarcas: Abraão, Jacó quando vai velhinho, e o próprio José. A história de José que todos nós conhecemos, e nós amamos algumas histórias, como a história do Êxodo, que é a que a gente mais vive, né, quando nós estamos fazendo esse tour. E também não podemos esquecer que o próprio Jesus esteve no Egito. O próprio Jesus pisou no Egito quando era bebê. Se lembra da perseguição, onde os meninos de Belém foram mortos por Herodes o Grande? O anjo aparece para José e diz para fugir ao Egito. Então, o Egito recebeu também o que eles até hoje chamam, e por causa do turismo, eles exploram muito a família sagrada, né? A família de Jesus. Então, são coisas importantes que a gente tem sobre o Egito. Tem mais algumas fotos do Egito. As 3 principais pirâmides, né, Quéops, Quefre e Miquerinos, você já ouviu falar isso, mas não só tem elas no Egito, existem mais de 100 pirâmides. Aí eu estou dentro de uma delas, da pirâmide de Quéops, né? Eu já entrei nas 2 maiores, de Quéops e de Quefre, e é assim, quem tem claustrofobia nunca, né, se você for visitar esse lugar, nunca entre nessas pirâmides, porque é assim, é estreito, subida, descida, você tem que muitas vezes quase se arrastar, para você conseguir chegar lá num lugar amplo, assim, onde está o sarcófago, né? Porque pirâmides fala de que é tumba dos faraós, né? Eles valorizavam muito essa questão da passagem para outra vida, e eles tinham grande esperança no outro lado, na outra vida. Então, eram muitos os rituais, não tem como a gente falar aqui, mas eles faziam esses monumentos, e nós estamos aí numa tumba, tá? Eu não trouxe fotos a mais, mas em outro momento que a gente tiver oportunidade, eu vou mostrar como que é esse espaço onde estão os sarcófagos. É muito interessante e vale a pena, tá?
como eu falei, né? Aí é uma região de Mênfis, o Egito é muito rico. E você vai ver o tempo todo, né, muitas estátuas, muitas descobertas. Essa aí, por exemplo, né, uma grande, gigante estátua de Ramsés II. Ramsés II, alguns, principalmente Hollywood, né, tenta colocar como se fosse o faraó do Êxodo, mas não é. É porque ele foi um famoso faraó e talvez é um dos que mais tem estátuas construídas, mas ele viveu de 1270, reinou, né, de 1270 até 1250 a.C., mais ou menos. Mas por ele ser o mais famoso, eles tentam fazer a assimilação. Uma outra coisa que alguns confundem é a respeito das pirâmides, né? Alguns pensam que foi durante o período que os escravos, os judeus, né, os judeus estavam no Egito, que foi construída as pirâmides. Na verdade, as pirâmides é antes já de Abraão. As pirâmides são antes de Abraão. Quando Abraão, né, passou por lá, já existia essas pirâmides. Então, são coisas assim que a gente vai aprendendo quando nós estamos passando por lá, tá? E vale muito a pena. Aqui, uma foto do Rio Nilo. O Rio Nilo que, você sabe, além de ser muito fértil, e é o que dá vida no meio daquele deserto todo, nós sabemos que para os egípcios da antiguidade era como se fosse uma divindade, né? O Egito, eles adoravam e faziam orações e músicas de adoração ao Rio Nilo como se fosse um Deus. E nós sabemos que foi essas águas, né, que o próprio Deus, numa das pragas, transforma em sangue. E o Egito é isso, né? Tem muitas histórias. Falando um pouquinho da história do Êxodo, né, que é algo bem interessante. Aqui no mapa a gente consegue localizar e perceber que o Egito, ele está aqui na pontinha da África, continente africano ainda, mas essa península aqui já é uma península que está no continente asiático, né? Antes pertencia a Israel, mas foi feito um acordo de paz e essa península aqui foi cedida, então, ao povo egípcio. Israel cedeu, tá? Deixa eu aproximar mais, para vocês verem mais ou menos, então, a rota. A terra de Gósen, aonde José deu para os seus irmãos, era mais ou menos aqui, uma das terras muito fértil, né? E quando eles saem, então, para ir para a terra prometida, né, a terra prometida é aqui em cima. Eles fogem provavelmente daqui, porque eles vão vir aqui embaixo, onde é o Monte Sinai. E é aqui mais ou menos aonde eles passam, né? Acho que esse outro mapa aqui fica melhor. A rota, né? Aonde eles passam no Mar Vermelho, né? A pés enxutos. Hoje, na verdade, isso aqui são os dois estreitos, né? Tem esse aqui, que é o Golfo de Suez, e o de Ágaba, né? Por causa dessa cidade, por causa da cidade de Suez. Hoje, existe um grande canal, o famoso canal de Suez, que liga o mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Antigamente, né, os navios, eles tinham que fazer uma volta toda, contornar todo o continente africano, para poder explorar os países aqui do Mar Mediterrâneo. Mas aqui agora, foi feito, né, agora não, já faz algumas décadas, né, foi feito esse canal, que é o que gera muita economia para o Egito hoje, porque eles controlam isso, então os navios conseguem passar por aqui, passar pelo Golfo aqui de Suez e chegar até o Mar Mediterrâneo, tá? Agora, o mais interessante, e a primeira grande lição, quem sabe, que a gente já pode aprender aqui, você imagine a cena, né? O povo sai do Egito, depois das 10 pragas, depois de tudo que acontece, chega diante de um mar. E o Mar Vermelho, ele não é algo muito pequeno, é bem grande, por mais que a gente olhando aqui de cima agora, por satélite, né, parece um estreito pequeno, mas Deus abre um caminho no meio do mar, um caminho no meio do nada. Era deserto, era o mar e os inimigos atrás. Deus faz algo fantástico, e aqui fica essa lição, né? O que é impossível para esse Deus? Qual caminho que Ele não pode abrir? Qual porta que Ele não pode abrir? Se a gente confiar no Senhor, e a gente estiver debaixo da direção dEle, a gente pode ter certeza que vai dar certo. Eu creio nisso, e as histórias bíblicas nos trazem esse veredito. Quando você então passa, você começa a entrar aqui em toda a península do Sinai. E aqui é uma região muito montanhosa e desértica, tá? Até hoje, por ser muito montanhosa, muitas cavernas, até hoje se escondem grupos radicais lá.
Então, para a gente fazer essa viagem, a gente precisa sempre, principalmente nessa região mais central, a gente precisa de patrulhamento. Então, os ônibus turísticos, eles esperam um comboio, e depois, quando tem uns 3, 4, 5 ônibus, vem o patrulhamento e nos leva. Porque muitos radicais, principalmente islâmicos ou foragidos, se escondem nessa região. Mas a gente nunca teve problema por causa do patrulhamento, daí fica seguro, né? E logo aqui, a gente já chega numa região chamada as Águas de Mara, né? E lá a gente encontra ainda muitos beduínos, né, povos que vivem mesmo no meio do deserto. Aí foi uma das nossas paradas em Mara. Se você depois quiser encontrar na sua Bíblia, Êxodo 15, a partir do verso 22, vai dizer que o povo que sai então da terra, depois de muito tempo de caminhada, eles chegam então no deserto de Sur, que é essa região, e ali em Mara as águas eram amargas, o nome já diz, Mara amarga, e eles pedem uma intervenção divina, e as águas, elas são então transformadas em águas boas para o povo saciar, né? Aqui já nós estamos no Monte Sinai, lá em cima do Monte Sinai. Também, depois você pode ler isso em Êxodo 19, né? É essa caminhada, o povo sai de lá e vai caminhando para ter os encontros com Deus. A gente subiu a noite inteira, né? Sempre é assim, você sobe de noite, o calor é insuportável, o sol muito forte, não tem como subir de dia, então a gente faz a caminhada de noite. Depende do grupo, tem grupo que leva 3 horas, 4 horas, né? Mas a maioria dos grupos levam 5 horas, porque a gente vai parando e tal, só para subir. Depois mais umas 4 horas para você descer. Geralmente se sobe às meia-noite, 1 da manhã, para pegar o nascer do sol. E daí você depois desce com o sol da manhã, que já vai ficando quente. É interessante que você sobe todo encapuzado, porque é muito frio lá em cima e venta muito, né? Uma das coisas que a gente que vive aqui, né, numa região de litoral e tal, a gente não entende essa questão de como que pode o mesmo lugar, no mesmo dia, fazer tanto frio à noite e tanto calor no verão. No deserto é assim, à noite você quase congela, principalmente numa altura como essa, né? E de dia você não aguenta o calor, é muito quente. Aí a gente tem muitos aprendizados, né, nessa região. Justamente pelo fato de que as maravilhas que Deus vai fazendo, e não são poucas, Deus vai fazendo maravilhas já na primeira intervenção que Moisés tem com o faraó, lá atrás. E você sabe que a vara de Moisés se torna em serpente, depois as águas se tornam em sangue, e é milagre atrás de milagre, até que vem as 10 pragas. E como até o nosso pastor lembrou no sábado aqui, né? Já parou para pensar essas pragas? Piolho na cabeça dos egípcios e na cabeça dos hebreus nada. Chuva de pedra nos egípcios, no povo de Deus nada. Escuridão no Egito, mas tendo luz aonde estava o povo de Deus. Sapos, né, rãs aonde estavam os egípcios, e assim vai, tumor e tal, até que acontece a morte dos primogênitos, e eles mandam então o povo hebreu sair, vão embora, não querem mais, e daí você começa a entender a pedagogia de Deus. Um povo que ficou durante muitos anos como escravo, agora eles precisam passar por um processo de aprendizado do zero. E Deus começa a ensinar eles que era o próprio Deus que ia sustentá-los. Porque eles estão do lado do Nilo, um lugar fértil, um lugar onde tem muita verdura, tem frutas, um lugar onde o gado pode beber, e Deus tira eles e manda para o meio do deserto, irmãos. É deserto, deserto, deserto. Você não vê nessa região da Península do Sinai fontes de água, você não vê nada, é deserto. Deus tira de lá, mas mantém uma nuvem durante o dia para protegê-los e guiá-los, uma coluna de fogo para iluminar e aquecer, a água sai da rocha, pão cai do céu, é milagre atrás de milagre. E esse povo continua murmurando, reclamando e tendo saudade do Egito. Espera aí, o que é saudade do Egito? No Egito não tinha dia de descanso, no Egito era sofrimento. Você se lembra do nascimento de Moisés? O que aconteceu com os meninos? Joga para o rio Nilo para ser morto. Muitos foram mortos, muitos foram salvos, mas muitos foram mortos.
chacina de criança. Claro que os egípcios eles semearam e depois colheram, né? A lei da semeadura é inevitável. Depois Deus matou todos os primogênitos do Egito. Agora, você já parou para pensar nisso? Que as experiências, olha só isso, as experiências não são tudo. O mais importante é como nós vamos reagir às experiências. Nós estamos falando de um povo que teve, quem sabe, mais experiências do que a grande maioria teve no Antigo Testamento. Mas um grande privilégio é acompanhado de uma grande responsabilidade. E eles reagiram às experiências que Deus deu de maneira negativa. Murmuração, reclamação, falando mal de Moisés, e a gente sabe que eles ficam no meio do caminho. Quando chegam aí, né, aos pés do Monte Sinai, a gente até cantou, né, a música ali do Moisés. O povo realmente não quer conhecer Deus, não quer ver a glória de Deus. Moisés, vai você no nosso lugar. Então são coisas que a gente precisa trazer para a nossa vida espiritual, a gente precisa começar a pensar, porque às vezes nós estamos debaixo desse espírito de murmuração, reclamação, a gente não consegue ver os privilégios, as oportunidades. Deus nos está abrindo uma porta, Deus está abrindo um caminho, e a gente continua muitas vezes com saudade das coisas lá de trás, que nos faziam tão mal, e numa confusão tão grande, a gente pensava que ainda estava se dando bem. Então são coisas que a gente precisa hoje pensar a respeito da nossa vida, e entender que Deus, Ele continua fazendo o que fez com esse processo da tirada do povo do Egito com cada um de nós. Ele nos tira da velha vida, nos conduz para uma nova vida, mas a gente pensa que muitas vezes vai acontecer um passe de mágica e as coisas vão ser fáceis. Não vai ser fácil. Caminhar nesse deserto com certeza não é fácil, mas Deus estava na frente, provendo, conduzindo, guiando, e eles tinham provas visíveis todos os dias, e mesmo assim reclamaram, murmuraram, se voltaram contra Deus e caíram no deserto. Você sabe que eles ficam 40 anos girando, 40 anos girando por essa região, não sabemos todos os lugares que eles passam, até que só a próxima geração, quem sabe aqueles que eram os meninos, adolescentes, quando saíram do Egito, esses é quem vão agora entrar e herdar a terra prometida. E ao chegar na terra prometida, aí nós temos Jericó, né? Depois desses 40 anos, nós sabemos que Deus levanta Josué para levar o povo para dentro da terra prometida. E hoje, como é que é Jericó? Jericó tem uma cidade mais nova e tem as ruínas de Jericó, onde é feitos trabalhos arqueológicos, né? Aí é uma foto dessas ruínas, e até hoje a própria arqueologia não sabe explicar, né, algumas coisas. Por exemplo, como que as muralhas, né, elas estão tão para baixo, ou em alguns lugares, né, como que as muralhas caíram para fora e não para dentro. As armas de guerra era, quem sabe, catapulta, outras coisas. Se as pedras viessem, destruía o muro para dentro da cidade. Mas tem lugares que o muro foi destruído para fora. Nesses lugares eles não sabem explicar alguns feitos, né? Mas é uma cidade extremamente interessante. Temos algumas histórias aí. Jesus, né, passou por essa cidade, já não era a cidade de Jericó de Josué, já era uma outra Jericó no tempo de Jesus. Os arqueólogos chegam a dizer que existiram umas 4 ou 5 Jericós, porque algumas vezes tentaram ser erguida e edificada, tá? Então, Jesus passa por lá, cura o cego Bartimeu, né, o filho de Timeu, e nessa cidade também tem um famoso cobrador, né, de impostos, que é Zaqueu. Também são histórias que acontecem nessa cidade. Eu fiz questão de fazer uma foto ao lado dessa placa em Jericó. Aqui tem uma árvore que é um sicômoro, tá? Claro que não é um sicômoro da época de Jesus, mas é mais ou menos assim, né? Que era a árvore que Zaqueu subiu, tá? E aqui, se você prestar atenção, nós temos a bandeirinha da Palestina, porque este é um estado, é uma cidade que pertence ao estado palestino. Como assim, pastor Lediel? Dentro de Israel, nós temos algumas cidades que foi concedida aos palestinos, por mais que ainda não tenha o reconhecimento oficial da ONU como uma nação
algumas cidades são palestinas, e claro, eles têm, principalmente na faixa de Gaza lá, o seu reduto, e eles continuam lutando por isso. Então é uma cidade praticamente islâmica. Jericó é uma cidade mais tranquila, onde os judeus podem entrar. Os turistas não tem problema, eles gostam de receber turista. Agora, algumas cidades, por exemplo, como Belém, eles gostam do turista também, mas nenhum judeu pode entrar lá, né? Nas entradas dessas cidades, Jericó, Hebrom, Belém, que são cidades que pertencem aos palestinos, tem uma placa bem grande: judeu não deve entrar, placas que o governo coloca dizendo: não somos responsáveis pela sua segurança a partir daqui, porque a gente sabe da briga, entre os muçulmanos e os judeus, ok? Mais uma fotinha aí. Isso aí é em cima, na região de Massada. Também você vai subindo, tem o Mar Morto e depois tem essa região. O que é Massada? Massada é essa montanha que é considerada um refúgio natural. A geografia já mostra, mais ou menos como que é. Tem em cima aqui uma grande planície, e a gente vai ver que parece que tem construções aqui, são construções. Os dois principais momentos dessa região de Massada é justamente quando Herodes o Grande, aquele Herodes que mandou perseguir o menino Jesus, em Belém, manda matar as crianças de Belém. Esse Herodes o Grande, ele era uma pessoa com muitos distúrbios emocionais e psicológicos, Era muito inseguro. Para você ter um nível da insegurança dele, nós temos um exemplo bíblico, que quando nasceu o rei dos judeus, que ele manda matar todas as crianças em segurança, mas ele tinha uma das suas esposas, ele tinha medo que ela se apaixonasse por outro homem. Sabe o que ele faz? Ele manda construir um pote enorme de mel e mergulha ela dentro, manda fechar, ela morre ali para conservar ela só para ele. Era esse cara, e ele escolhe este lugar porque ele sabia que tinha muitos inimigos, e ali ele constrói então um palácio, Aqui nessa pontinha aqui é o palácio de Herodes. Agora você precisa imaginar como que alguém naquela época constrói um palácio aqui e pensa no palácio, com piscinas térmicas, com piscinas de água fria, com tudo. Aqui você não tem fonte aqui em cima, você não tem água aqui, mas ele mobilizava, os escravos e o povo para construir, e construiu um mega palácio ali. Isso nós estamos falando lá por volta do ano 005, depois de Cristo, E depois nós vamos então ter também algo muito importante que acontece nesse lugar, bem depois de Herodes. Daí lá por ano 70 depois de Cristo, nós sabemos que os judeus entram em guerra contra os romanos, fazem uma rebelião, e o exército romano então ataca e destrói Jerusalém. Você conhece a história. 70 depois de Cristo, tem aquele general Tito, ele destrói o templo que foi inclusive o templo de Deus. Nós temos algumas versões. Tem a primeira de Salomão, depois tem a reconstrução de Zorobabel, e depois esse Herodes o Grande, ele vai para fazer digamos, ganhar crédito com o povo judeu, ele reconstrói aquele templo lá em Jerusalém e deixa muito suntuoso. Esse templo que ele reconstrói, no ano 70, vai ser destruído pelo imperador, pelo general, general Tito, que depois se torna também imperador do Império Romano. Nessa guerra que acontece, os romanos eles vão destruindo cidade por cidade do povo judeu, até que o último reduto dos judeus é onde? Aqui em cima. Um lugar praticamente intransponível. Ou seja, nós temos aqui um grupo de judeus aqui em cima, que milhares e milhares do exército romano não consegue destruir. Fica-se anos para eles conseguirem fazer alguma coisa, até que no decorrer dos meses, o que vai acontecendo? O exército romano, ele vai construindo uma rampa. Você imagine isso. O trabalho deles nem era com espada, era com carrinho de mão, talvez, para construir de barro, rampa para ter acesso lá em cima. Eles demoram anos até conseguir chegar lá, e quando eles conseguem, o Império Romano chega lá em cima, eles não encontram ninguém. Todos os judeus lá estão mortos, porque eles, quando vê que os romanos estão chegando, eles tiram a própria vida. Claro que para o povo judeu, suicídio é algo extremamente pecaminoso,
Então o que eles fazem? Dizem, né, e daí quem escreve isso é Flávio Joséfo, um judeu que nessa época estava do lado romano para registrar a guerra. Ele vai dizer então que houve um sorteio, né, onde um foi matando o outro, até que apenas restou um, e só um teve a coragem, né, ou seja, restou para enfrentar o exército romano, e é claro, foi morto. Então, são histórias do povo de Deus, né, e história do povo judeu também. Até hoje, este lugar, é claro que hoje, nós já vivemos no momento que é muito bom e fácil para visitar, porque os judeus eles construíram um teleférico que te leva até ali em cima. Há alguns anos atrás não tinha, então você tinha que fazer uma escalada até lá e era extremamente cansativo, né? Hoje o povo judeu se encontra lá para quê? Para celebrar casamentos e principalmente para fazer o bar mitzvah dos meninos, né? Ou o primeiro juramento dos exércitos. Como é um lugar de muita resistência, um marco na história do povo judeu, eles usam, né, também para fazer isso, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. Depois eu fiz questão de trazer essa foto. Nós estamos ali perto, bem perto de Massada. Essa é a região do En-Gedi. O que é o En-Gedi? En-Gedi é uma região também muito montanhosa, onde Davi se escondeu lá de Saul. O texto, depois, se você quiser ver, está lá em 1 Samuel capítulo 24. A cena você sabe. Saul está com ciúme de Davi e Davi tem que sair fugido. Um dos lugares que ele vai esconder é esse lugar, porque lá, no meio do deserto, é um dos poucos lugares que tem fonte de água. Isso é inexplicável. Até hoje, os cientistas não conseguem explicar como lá, no meio do nada, tem essa fonte de água que é contínua. Ela não para. E sobe, isso aqui tem uns paredões enormes de cavernas. A cena bíblica de 1 Samuel 24 é que quando Saul agora fica sabendo que Davi está escondido no En-Gedi, ele manda 3.000 homens para ir para essas cavernas caçar Davi e não encontra. Daí ele tem vontade de ir ao banheiro, né? Ele precisava fazer suas necessidades fisiológicas, entra numa caverna, que a gente sabe a cena. Na caverna que ele entra, quem está escondido? Davi, né? E Davi vai bem quietinho, corta a capa dele e fica quietinho. Quando ele sai, ele grita: olha, se eu quisesse te matar, se eu fosse contra você, eu já teria feito, né? E isso aqui é algo extremamente lindo, o cuidado de Deus sobre a vida de Davi, né? Alguém que já tinha sido ungido rei, mas ele espera o momento certo, não precisa puxar o tapete de ninguém, não precisa derrubar ninguém para assumir aquilo que Deus já tinha prometido que ele seria, né? Ele teve pelo menos 2 grandes oportunidades de matar o rei Saul e não faz, mesmo sabendo que Saul queria matá-lo. Então é um lugar extremamente interessante também. Depois, perto já de Jerusalém, nós vamos para a região de Belém. Aí é uma foto nos campos de Belém lá atrás. Lá atrás a gente já começa a ver algumas coisas da cidade de Jerusalém. A cidade de Belém é uma cidade muito especial. Ali a gente tem várias histórias. Ali tem o sepulcro de Raquel, né, a mulher amada de Jacó, ela foi sepultada ali. Ali nós temos a história de um dos juízes de Israel, Ibzan, depois você pode ver em Juízes capítulo 12. Tem a famosa história de Ruth, Noemi, né? Se você se recordar lá, a história acontece quando Elimeleque, com a sua esposa Noemi e os 2 filhos Malom e Quilion, eles saem daí, da terra do pão, né? Belém significa isso, Bethlehem, a casa do pão. Eles saem daí e vão para uma terra de Moabe, outros deuses, outros povos inimigos. É uma saída muito estranha, né? Mas a gente sabe que Deus também tem as suas maneiras de fazer as coisas acontecerem. A gente sabe que Elimeleque morre, Malom e Quilion morre, fica só Noemi com as 2 noras e volta depois aqui para a região de Belém com apenas Ruth, que foi uma mulher fantástica e entrou para a genealogia do Senhor, porque ela se casa também com um homem fantástico dessa cidade chamado Boaz, e você conhece a história. É nesta região que nós temos a unção de quem? Davi, né, que descende justamente dessa linhagem. Davi, ele é filho de Jessé, raiz de Jessé. Jessé
ele evidencia algo muito interessante, porque ele bota o seu filho menor trabalhar como pastor de ovelha. E se você se lembrar lá da unção de Davi diante dos irmãos, quando o profeta Samuel chega lá, ele vê a beleza dos irmãos e quer ungir o primeiro, né? Eliabe. Até que Deus diz: não olha para a aparência, eu estou vendo o coração. Parece que dentro da própria casa, já a figura de Davi era menosprezada, mas não era a figura de Davi que era menosprezada, era a figura da profissão de Davi, de pastor. Belém sempre foi rejeitado, e o profeta vai dizer isso, que é uma região que foi rejeitada, os menores dos menores, porque era uma região onde a cultura pastoril era muito forte, e gente que naquela época era pastor de ovelha era muito rejeitado, era desprezado, porque ovelha exige cuidado integral. As pessoas que cuidavam de ovelhas, elas literalmente fediam ovelhas. Então, eram pessoas que não era bem vista, era de segunda classe, de segunda categoria. Mas é interessante que para Deus não importa, né? Deus olha lá e vê aquele menino, Davi, o coração dele se agrada e é o escolhido por Deus. E é interessante também a gente observar algo, eu sempre acho fantástico, e sempre que eu tenho oportunidade, eu pego as ovelhas lá de Belém, que até hoje tem muito pastor lá, né? O que eu acho fantástico? Eu acho fantástico a maneira que Deus promete o seu Filho Jesus. O nascimento de Jesus, registrado em Lucas 2, é um texto que a gente deveria sempre, não só no Natal se lembrar, mas durante o ano inteiro, porque fala de uma maneira assim, escancarada da soberania de Deus, o poder de Deus. Você já parou para pensar que a profecia de Miqueias era que o Cordeiro de Deus queria tirar o pecado do mundo, ou seja, o Messias tinha que vir de Belém, era promessa. Só que José e Maria não moram em Belém, José e Maria moram em Nazaré. Você parou para pensar que bem nas exatas semanas que Maria estava para ganhar Jesus, lá de cima de Nazaré, Deus toca no coração do imperador, estou falando do imperador romano, e o decreto é: todos devem ir para a sua terra natal para fazer o recenseamento. José era da onde? José era de Belém. Então eles têm que ir até Belém. Isso é interessante, porque Deus não escolhe apenas Maria por ser uma mulher de coração puro, dedicada ao Senhor. Deus escolhe Maria porque ela era noiva de José. Porque quem é da linhagem do povo de Belém, de Jessé, da casa de Davi, é José. Isso é fantástico. Quando eles chegam lá, você conhece a história. O texto de Lucas 2 vai dizer que eles batem porta em porta na hospedaria e não encontram abrigo, porque está cheio. Imagine, recenseamento, todo mundo que era daquela região veio para lá para fazer o recenseamento. Agora eu pergunto para você, bate na tua porta uma mulher com barrigão, suada, você vê que veio já de uma viagem longe, você deixaria ou não deixaria, pelo menos num cantinho da sua casa, essa mulher entrar para ter o seu nenê? Para, né? A gente pensa que aquele povo era um povo de coração muito duro, mas não era. Deus cegou a vista de todos os moradores de Belém naquela noite. Sabe por quê? João Batista, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro não nasce em casa, nem em hotel, nem em hospedaria. Cordeiro nasce em estábulo. O que você está dizendo, pastor Lediel? Estou dizendo que Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu com um propósito determinado de ser sacrificado por mim e por você. Porque os melhores cordeiros que eram enviados para o templo saíam da onde? De Belém. Então a gente olha a história do povo judeu, a gente começa a encaixar as peças, a gente começa a ver, Deus, ele é soberano. E por mais que as coisas parecem ir ao contrário, absurdas, ele tem o controle de todas as coisas na sua mão. A pergunta é: esse Deus mudou? Esse Deus não mudou. Esse Deus continua agindo desse jeito. A gente pode confiar, a gente pode descansar, mesmo quando as coisas parecem que não estão dando certo. Mantenha a sua aliança com esse Deus, porque ele faz acontecer do jeito certo. Aqui ainda em Belém, nessa região, perto dos campos pastores, tem muitas e muitas cavernas. E a gente pensa que o estábulo que Jesus nasceu é como se fosse, né,
os estábulos norte-americanos, né, de madeira. Não é nada com aqueles desenhos que a gente vê de Hollywood. Os estábulos eram cavernas. Eles tinham justamente cavernas à vontade para lá guardar os seus rebanhos. Tem cavernas grandes. Então, os estábulos eram nisso. E lá eles preparavam os lugares para os animais se protegerem da chuva, do frio e assim por diante. Deixa eu correr aqui. Aqui nós temos uma imagem de Cesareia Marítima. Essa praia que vocês vê lá atrás, né, esse mar, é do mar Mediterrâneo. E por que nós temos, eu faço questão de mostrar esse lugar, tem até mais uma foto aqui. Ali nós temos algo muito importante para nós, gentil, porque é nessa região, nessa cidade, Cesareia Marítima, que morava Cornélio, que recebe a visita de Pedro e o Espírito Santo os toma lá, e abre então a porta do Evangelho para os gentios. É nessa cidade. Nessa cidade também Paulo vai ser preso. Se você ler depois Atos 22, 23, você vai ver que Paulo ficou 2 anos preso nesse lugar. E ali, sobre o cuidado do Império Romano já, é daí que ele pede, então, eu quero ir para Roma, e ele então é conduzido a Roma. Nessa cidade também é onde acontece aquela história daquele Herodes que foi comido pelos bichos. Mas lembre, cuidado para você não confundir quando eu falo o nome Herodes. Herodes o Grande, que eu falei lá de Massada, é um. Esse Herodes já é um outro Herodes, é filho daquele. Só que Herodes depois vira um título. Então nós vamos ter depois de Herodes o Grande, Herodes Filipe, Herodes Agripa e outros Herodes, tá? Só para vocês entenderem. É nessa cidade que então esse Herodes faz o discurso e depois cai morto, comido por bicho. Aqui, ali hoje é uma igreja católica, né? Aqui nós estamos bem em cima do Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus pregou o seu primeiro grande sermão, na região já da Galileia, lá em cima, se a gente olhar no mapa de Israel. Aqui o mar da Galileia, né? Chamado também Lago de Tiberíades, né? Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. Genezaré é a tradução da palavra Kinerete, porque Kinerete é uma harpa dos judeus. Quando a gente olha de cima parece uma harpa, né? Não é de água salgada, é de água doce, e foi ao redor aí desse mar que Jesus fez a maioria dos seus milagres. Inclusive, aí onde eu estou é uma praia do ladinho da cidade de Cafarnaum, que foi o lugar onde o próprio Jesus fez mais milagres. Novamente, eu faço aquele gancho que eu fiz lá atrás com o Êxodo, experiências. Foi nessa cidade de Cafarnaum que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, foi nessa cidade de Cafarnaum que Jesus curou aquela mulher encurvada, foi na cidade de Cafarnaum que Jesus curou aquele paralítico que foi descido pelo teto. Jesus realizou muitos milagres, só que é para essa cidade também que Jesus vai dar um discurso muito duro. Ai de ti, Cafarnaum. Se eu tivesse feito os milagres que eu fiz aqui, para Sodoma e Gomorra, eles já teriam se convertido. Por isso, se vocês pensam que subirão aos céus, vocês descerão para o inferno. Olha isso. E no dia do juízo, Jesus diz, vai ter mais juízo, vai ser mais rigoroso para vocês do que para aqueles que estavam em Sodoma. Forte isso, né? Faz-nos pensar dos privilégios que nós temos também. O privilégio que nós temos de ouvir as palavras que nós temos ouvido, de ter acesso à Bíblia Sagrada em português, tudo isso precisa gerar em nós também um senso de responsabilidade. A Bíblia mostra isso diante do Apocalipse. A quem muito é dado, muito também será cobrado. Para nós finalizarmos, Rio Jordão, batismo de Jesus, Rio Jordão, a cura de Naamã, né? E é um lugar que é indescritível, um lugar lindo, onde muitas pessoas do mundo inteiro, aí você literalmente, você vê pessoas cantando em todas as línguas, porque vem gente do mundo inteiro para ser batizado no Rio Jordão, que fica ali pertinho também do Mar da Galileia. E a gente sempre finaliza as nossas viagens em Jerusalém, né? Jerusalém é um lugar indescritível, são muitas histórias bíblicas que acontecem nesse lugar. A gente sempre faz essas fotos porque o nosso desejo é sempre orar por Jerusalém, né? Também cumprindo o que a palavra diz. Aquilo que a gente vê, né, como o lugar que mais identifica Jerusalém, hoje é chamado Domo da Rocha, né, ou Cúpula Dourada. Alguns pensam que é uma mesquita, mas a mesquita não fica aqui, a mesquita fica na frente, tá?
Hoje, quem pode entrar lá é apenas os muçulmanos. E esse lugar aqui, que lugar é esse? É o Monte Moriá. É o monte onde Abraão ia sacrificar Isaac e recebe a intervenção de Deus. E claro, o Monte Moriá, daí foi onde Deus falou para Davi, é lá onde você vai construir o templo. E daí Salomão constrói o primeiro templo. Zorobabel constrói depois, destruído o primeiro, constrói o segundo templo. E depois Tito destrói, como eu falei, no ano 70 destrói. Mas aí lá pelo século VIII, os muçulmanos vêm, e aqui então é um lugar sagrado também para eles, porque eles acreditam que neste lugar Maomé veio. Maomé veio voando para cá. Sabe como que ele chegou aqui? Segundo a tradição islâmica, ele veio voando num jumento, que era metade jumento, metade mulher. E Maomé pousou aqui, e tem uma pedra, por isso que é domo da rocha, tem uma rocha embaixo disso aqui. E quando Maomé estava aqui, ele visitou o céu. Então ele passou por alguns níveis do céu, inclusive se encontrou com Abraão num desses níveis, até chegar no Deus deles, Alá. Então, para os muçulmanos é extremamente sagrado. E daí a gente começa a entender por que se fala que Jerusalém é o relógio do mundo. Lugar disputado por cristão, lugar disputado pelos judeus e lugar disputado pelos muçulmanos. Hoje, até essa região de cima, aqui, pertence aos muçulmanos. O judeu não pode subir. Chegar pertinho como eu estou chegando aqui, a maioria dos judeus não pode fazer. Eles abrem alguma exceção para os guias turísticos, que pode entrar, mas é um lugar para os muçulmanos. Ninguém, a não ser muçulmano, consegue entrar lá dentro. Os judeus ficam aonde? Os judeus ficam do lado de fora, porque os muros que sustentavam o antigo templo estão ali do lado, que é o muro da lamentação. Então, essa parte eu estou na parte de cima. Aqui eu estou na parte de baixo. Para vocês entenderem melhor, tem essa réplica aqui de como era esse templo. Os judeus hoje, aqui é os muros de sustentação, O domo da rocha hoje está aqui no lugar desse templo. E o muro que eles fazem oração é a parte aqui de trás, um chamado muro ocidental, que é a única coisa que restou de toda a estrutura. Nem é a parede do antigo templo, é da estrutura do antigo templo, que é o lugar mais sagrado para os judeus hoje. Depois, o Getsemane, nós temos lá até hoje, essa não, mas tem outras oliveiras que têm mais de 2.000 anos. Essas oliveiras mais de 2.000 anos são protegidas por umas grades assim, Agora é um lugar que a gente pode ir e a gente sempre ora nesse lugar, porque aqui a gente sabe também que o nosso Senhor sofreu muita agonia. Depois leia Mateus 26, você vai ver que o nosso Senhor, Ele sabe o que é tristeza, o que é angústia. Chegou a suar gotas de sangue nesse lugar, porque já pensava em mim e já pensava em você. Depois, perto daqui, tem também alguns outros lugares. Aqui é Tanque de Betesda, onde aconteceu a cura daquele paralítico, João 5, depois você pode ver, e a gente sempre finaliza de frente para o Monte Calvário, o Gólgota, e de frente para o túmulo, que também fica ali pertinho, o túmulo vazio, porque o nosso Senhor, Ele já ressuscitou. É um resumo do que é essa viagem a Israel. Agora, cada passo que a gente dá, a gente percebe que Deus nos abençoou com algo realmente inspirado, divino, que é as Sagradas Escrituras. E o melhor, a gente nem precisa estar com os pés lá para sentir a presença de Deus e viver tudo que Ele nos promete. Infelizmente, alguns vão para Israel achando que tudo lá é místico e sagrado, mas o Espírito Santo que está lá, Ele está também aqui, e a gente pode desfrutar. Que Deus realize também o sonho de você que tem um dia de conhecer este lugar. Mas lembre, o melhor de Deus, você não precisa deixar para viver só depois que pisar lá. Você já deve começar a viver aqui agora. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, Ele não está mais limitado a espaço geográfico. Ele atua em nós, aqui no Brasil, e pode cumprir na nossa vida tudo o que Ele faria em qualquer outro lugar. Viva Deus, receba Deus, desfrute do Espírito Santo e seja um instrumento poderoso nas mãos dEle. Vamos ficar em pé para nós orar? Uma pregação diferente hoje, mas eu espero ter contribuído e edificado a sua vida
através dessas poucas histórias. Nós vamos orar e eu queria que você não saísse. Nós temos mais uma coisinha que as crianças querem fazer uma apresentação hoje. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela maneira com que tu conduziu o teu povo e a maneira com que tu planejaste a nossa salvação. Como é lindo perceber que nada foi por acaso. Todas as histórias se completam. É como peças de um quebra-cabeça que hoje nós temos o privilégio de entender coisas que Abraão não entendia, Moisés não entendia, Elias não entendia, Davi não entendia. Mas hoje nós entendemos, Senhor, o plano salvífico através de Jesus. Nós te agradecemos porque a porta se abriu, nós fomos alcançados pela verdade do Evangelho. E aqui no Brasil, nós tomamos, Senhor, um posicionamento de sim, ser sal, ser luz, instrumento poderoso usado nas tuas mãos. Conta conosco, Senhor, porque nós queremos espalhar essa mensagem da verdade, da pureza do Evangelho, proclamarmos Cristo como aquele que venceu a morte e aquele que tem a nos oferecer a esperança da glória. Obrigado por tudo, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa noite, por cada irmão que está aqui. Em tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.